E aí, artista? Você está no canal Dicas e Mais, o canal que te dá dicas de desenho, pintura e muito mais. Na aula de hoje, nós vamos fazer formas básicas. Vamos aprender como fazer, desenhar as formas básicas e ver posições para que você possa, a partir de então, depois de bastante treinamento, conseguir desenhar qualquer outra coisa que você quiser nas aulas posteriores. Então eu vou te mostrar, vamos para a prancheta, e eu vou mostrar a você como você vai fazer as formas básicas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo. E você vai conseguir, a partir desse treinamento, fazer muitas outras formas em posições diversas para que você então consiga desenhar qualquer coisa que desejar. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Relembrando, nas últimas aulas, nós fizemos alguns exercícios com achuras para que pudéssemos treinar os nossos traços, conhecimento com lápis e a forma de poder fazer riscos e traços durante os nossos desenhos. E durante a semana eu até fiz algumas postagens no Instagram de alguns exercícios que eu fiz para mostrar a vocês. Vocês estão vendo na tela esses exercícios agora que eu usei achura e sombra. Não se preocupe que mais na frente vocês vão aprender sobre luz e sombra, mas agora vimos achuras. Conforme eu falei, vamos estudar formas básicas. E nesses exercícios, eles serão muito importantes para que vocês possam ter aí o domínio na hora de fazer o esboço, selecionar a posição do desenho que vocês vão fazer e como exercitar isso. Vocês vão ver esses exercícios que eu estou mostrando para vocês de formas básicas: um quadrado, um retângulo, um triângulo. Observe que nós colocamos ele em várias posições. Eu vou mostrar a vocês como fazer essas posições para que vocês possam conseguir desenvolver esse exercício. Vamos lá então para o início aí da nossa atividade. Vamos começar com um quadrado, lembrando sempre com a mão bem leve, para não marcar muito papel. A gente vai fazer uma linha horizontal, traçando ali. Depois a gente vai fazer uma linha vertical lateral com a mão leve. E vamos fazer também do outro lado. Após, nós fazemos a base. Pronto, fizemos aqui o quadrado. Então agora vamos fazer o retângulo. Nós fazemos como fizemos no quadrado, só que vamos esticar um pouco mais. Aí, paralelo, nós faremos a parte de baixo da base. Lembra sempre que quadrados e retângulos sempre são linhas paralelas. Agora a gente faz vertical e paralelo a ele o outro lado. Olha como é que a mão está leve. Olha o exercício do traço que nós fizemos nas achuras, para que serve. Nós fizemos com traço firme. Agora vamos fazer o triângulo. Puxei de um ponto, diagonal para baixo. Depois eu puxo de outro ponto, diagonal. E eu faço a base também com a mão bem leve. Então vocês observam que o traço fica firme e nós fizemos assim então essas três formas: o quadrado, o retângulo e o triângulo. Vou dar mais uma reforçada aqui
para aparecer mais para vocês aí. Relembrando a vocês que essas formas que nós fizemos, o quadrado, o retângulo e o triângulo, eles são formas básicas, mas elas são formas básicas em 2 dimensões. Elas só estão no papel, então ela é 2D. 2D, ok? E nós precisamos aprender a trabalhar com essas formas, dando a ilusão, através do desenho, do formato 3D. Então veja que agora também eu estou fazendo um círculo, para que vocês também possam ver que o círculo também é uma forma básica, né? Essas formas são 2D. Então olha, um círculo, com a mão leve, vocês viram como é que eu fiz. Vocês podem estar pausando o vídeo, fazendo esse exercício aí, repetindo ele diversas vezes, ok? Para que vocês possam treinar a atividade. E como eu estava falando, as formas básicas precisam ser transformadas em nossos desenhos para dar a impressão de 3D, para dar profundidade. É aí que vai entrar a percepção do desenho, quando você observa as coisas. Quando eu falei lá no primeiro vídeo, na primeira aula, que nós precisamos ter esse entendimento, ok? De perceber as coisas. Então nós vamos treinar agora exatamente como transformar de 2D para 3D. Então nós vamos começar com um cubo. Nós vamos transformar o quadrado num cubo. Veja que eu mostrei para vocês a forma de segurar no lápis. Nessa parte, nós fazemos exatamente igual, 2 linhas paralelas, do mesmo tamanho. E aí nós fazemos também paralelos verticais, né? E aí nós vamos puxar, tá? Uma outra forma lateral, pegando de dentro do cubo que nós já do quadrado que nós já fizemos, outras linhas paralelas, de dentro para fora e abaixo dela. Essas linhas vão servir para nos guiar na posição que nós vamos estar fazendo o cubo. Observe bem que eu estou com a mão leve, estou fazendo aqui para que vocês possam ver com a mão leve, para que vocês tenham aqui o entendimento. Nós vamos ali agora só reforçando um pouquinho, só com passando lápis com a mão leve. Tá? E aí nós fizemos a parte do fundo do cubo, agora vamos clarear a parte da frente, olha, a lateral, a haste dele, tá vendo? As arestas, na verdade, olha, a aresta interna, agora a aresta externa, olha, e aí nós fizemos um cubo, veja como é que ele fica, tá? Um cubo, você consegue ver ele como se ele fosse uma caixa. Então a gente reforça as arestas externas do fundo e damos uma olhada na aresta interna. E aí conforme a gente vai forçando ali, né, passando lápis para que ele possa aparecer, nós escolhemos como que ele vai ser. Se ele vai ser da parte interna para fora ou da parte da frente para trás. Este nós fizemos exatamente assim, olha, da frente para trás, mostrando como que ele fica, um cubo, como se fosse um dado, entendeu? Então olha como é que ficou este cubo aí, que você viu transformar num quadrado para um cubo. Agora nós vamos fazer em outra posição, vamos virar este cubo de lado e vamos fazer um quadrado, começando novamente por linhas paralelas, tanto na diagonal, como no outro lado também na diagonal, linhas paralelas, para que possamos então fazer este cubo em outra posição. Veja que a mão está leve, nós formamos ali um quadrado, olha, como se fosse um balão, né? Mas nós estamos mudando a posição do quadrado. E de novo a gente vai pegar internamente, ó, puxando, e externamente os paralelos. Depois nós vamos puxar também de outro lado a aresta interna, a aresta externa, internamente
e puxamos ali, vamos reforçando para que vocês possam notar. Aqui a gente faz a parte externa da aresta e vamos formatar então o nosso cubo. Vou dar uma reforçada para que vocês possam visualizar bem. Você está tendo a oportunidade de ver que agora eu vou forçar para escolher o lado em que eu quero trabalhar com ele. Então você vê, estou reforçando as arestas externas. E você vai notar que nós vamos trabalhar com ele diagonal, como se ele tivesse aí, a gente pudesse olhar a frente, a parte de baixo e a parte lateral. Então olha como que fica. Então este é um cubo. É importante vocês observarem que quando nós fazemos o cubo, nós mostramos a frente, as laterais, tá vendo? Olha, a parte de baixo e a parte de cima. É importante a gente perceber exatamente como que fica as laterais na forma quando a gente vai virando o desenho, conforme você vai virando o cubo. Agora nós vamos fazer de uma outra forma. Vamos usar ainda um outro ângulo para que você possa compreender bem. Então vamos novamente fazer duas linhas paralelas, verticais, depois duas linhas paralelas horizontais para fazer a parte da frente, e aí nós vamos puxar novamente mais duas linhas, uma interna pegando para baixo, a outra para fora, paralelas verticais, depois paralelas horizontais. Veja, a mão é leve, bem tranquilo, sem forçar, não precisa forçar, não precisa riscar o papel com força. A gente escolhe agora as arestas, olha, risca, esboça ali as arestas com a mão leve. E aí nós vamos passar o lápis para escurecer e escolher para que lado nós vamos mostrar agora este cubo. Então veja, escolhemos um lado, forçamos as duas partes verticais, agora a parte horizontal inferior, e vamos fazer então as arestas, a base, e você nota como é que nós fizemos agora um cubo que está virado para cima com a sua parte de profundidade. Então olha, observe bem, sem querer aqui mexer no papel, mexer na prancheta. Isso, olha, pronto, olha aí, ó, como é que ficou. Veja, nós vemos a parte da frente e as partes laterais, embaixo e do lado. Então, olha aí, 3 formas de cubo para que você possa estar exercitando. Vamos passar então para o retângulo. Então veja, a forma de se fazer o retângulo é muito parecida com o que nós fizemos com o cubo, com o quadrado. Vamos transformar do retângulo para o quadrado. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar os paralelos, vou dar uma inclinada, fazer 2 paralelos, aí nós fazemos então os paralelos verticais, depois nós vamos fazer os paralelos horizontais. E aí formatamos então o retângulo. Veja que eu mudei a forma de pegar no lápis para poder fazer o horizontal melhor. Ó, essa forma dá um apoio melhor para que você possa fazer o traço horizontal. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa, puxando de fora para dentro, mais 2 traços horizontais. Depois nós faremos 2
verticais também na diagonal, externa e interna para fora. Depois, nós faremos então as arestas, tanto arestas externas quanto arestas internas. E aí nós vamos reforçar para escolher o lado que nós vamos trabalhar. E aí nós vamos mostrar qual é o lado que vai ficar, que vai estar aparecendo no ângulo, para que possamos dar a visão aí de tridimensionalidade. Então, olha, nós estamos vendo a parte frontal do retângulo e a parte de baixo e da lateral. Então, olha como ficou. Veja que não é difícil e a partir dessas formas básicas você pode fazer muitas outras coisas. Muitos outros desenhos podem ser feitos a partir dessas formas básicas que a gente vai tirar de dentro dele. Então veja como é que fica a lateral e como é que a gente mostra que ele está virando. A gente pega como se pegasse o retângulo e virasse ele. Então a gente passa a ter então a impressão de tridimensionalidade. Vamos mudar a posição do retângulo e fazer com que este retângulo fique em outra posição. Observe, agora nós fizemos dois traços menores paralelos inclinados e agora inclinados também maiores, onde nós vamos puxar mais uma vez interno e externo para que possamos fazer então este retângulo se tornar num paralelepípedo, né? Então, veja que a mão é leve, os traços são bem leves. Esse eu fiz um retângulo interno menor do que o da frente, e nós já estamos percebendo aí um pouco de perspectiva, tá? Nesse desenho. Não se preocupe, tá? Nós vamos falar sobre perspectiva na frente, nas aulas à frente, vamos parte a parte, estamos aprendendo a desenhar do zero. Então primeiro estamos achuras, agora as formas básicas. Observe bem, a mão leve, fazendo as arestas. Com o tempo você vai aprender a partir dessas formas desenhar outras coisas. É muito importante que você treine bastante essas formas básicas. Isso ajuda você a treinar o seu traço, isso ajuda você a preparar o esboço, isso ajuda você a reconhecer as formas. Mais uma vez eu falei que é importante você observar, olha, a parte lateral inferior e a frente de como ficou este paralelepípedo, ok? É isso aí. Dando continuidade, então, vamos fazer agora o triângulo. E eu vou te mostrar duas formas diferentes de fazer esse triângulo. A primeira é uma forma bem simples, onde nós vamos puxar a base dele, tá? Um lado. Se a gente quer transformar em 3D, então tem que fazer como no cubo. Tem que fazer um lado, né? Uma aresta, depois eu faço a outra aresta. E aí eu vou puxar depois a ponta, o topo deste triângulo que vai virar uma pirâmide. Então, ó, puxamos um lado, a gente vai, puxa o outro, olha, a mão leve. Então a gente puxa a lateral. Pronto, olha. Agora a gente vai dar uma reforçada nas arestas desse triângulo, né, que virou uma pirâmide. A gente dá uma reforçada.
a mão firme, dá a ajeitada na aresta externa, na base. Olha como é que vai ficando. Não vou trabalhar com sombra ainda, por enquanto é só as formas básicas, para que você possa perceber então a diferença entre o 2D para o 3D. Agora vamos mudar a forma de fazer. Eu vou usar a segunda forma usando a partir do quadrado. Olha, vocês vão perceber que nós vamos fazer ali o quadrado normalmente, né? Vamos fazer as linhas paralelas sempre, né? Então, fazendo o quadrado. Depois nós cruzamos a linha de uma ponta a outra e depois da outra ponta a outra. O meio, o cruzamento das duas linhas, vai ser de onde nós vamos puxar então o topo da pirâmide. Então nós vamos puxar para o topo da pirâmide. Então nós puxamos as arestas a partir da aresta externa do quadrado. Então nós formamos então a pirâmide. Olha a base, vamos reforçar com a mão leve, mas só para escurecer um pouquinho. Olha aí, virou uma pirâmide. Interessante que se você fizesse a partir do círculo, o mesmo princípio que nós fizemos com essa pirâmide, você estará fazendo também um cone. Então ele ficará arredondado, certo? Então o círculo agora, vou te mostrar também duas formas de fazer o círculo. Uma é através de uma cruz, você puxa uma linha horizontal e uma vertical. Então depois você forma as laterais dele e a partir dessas laterais você vai preenchendo de um lado, do outro e vai formando o círculo. E aí depois você dá uma reforçada e você forma um círculo. A outra forma de fazer o círculo é como nós fizemos ali na primeira vez, desenhando aos poucos ali, traçando, vai traçando aos poucos, vai traçando, você vai escolher a melhor forma para que você possa então estar desenhando o círculo, porque a partir do círculo também muitos outros desenhos vão poder ser feitos. O círculo também, como uma forma básica, vai servir para você também fazer vários desenhos. Então veja, fazemos ali, damos para dar uma tridimensionalidade, um risco ali lateral, você pode estar percebendo. E nós vamos dar só uma reforçada. O círculo vira uma esfera. Então veja, o quadrado vira um cubo, o retângulo vira um paralelepípedo, o triângulo vira uma pirâmide e o círculo vira uma esfera, quando vira um objeto 3D. Né? Então veja que estes são os exercícios: o quadrado, retângulo, triângulo e o círculo. 2D para 3D. Certo? Observem, façam esses exercícios e eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda para você. Ainda vou te mostrar outra coisa. Não saia dessa aula. Eu ainda quero mostrar para você outras formas e posições de se fazer o cubo e o paralelepípedo. Então vamos começar com o cubo novamente. Como nós aprendemos, linhas, né? Vamos fazer as linhas. Eu estou mostrando para você agora uma outra forma. Vamos fazer um hexágono, né? Um objeto de seis lados, de 6 arestas. Então veja,
vocês vão ver que a partir dessa figura se consegue fazer o cubo em diversas posições. Veja, nós estamos fazendo agora o cubo sendo mostrado a parte de cima com as suas laterais. Então olha que interessante. Eu vou fazer agora as arestas internas, para que você possa perceber a facilidade. Ó, a aresta interna, veja, a base e a aresta interna. Então olha como é que ficou. Agora a gente pode dar uma escurecida nas linhas externas para mostrar as partes que nós queremos. Ó, escurecendo a aresta. Então veja como é que fica simples e perfeitamente visível a tridimensionalidade deste cubo, fazendo também com um hexágono, né? Ou seja, um retângulo com 6 lados, né? Ou um quadrado aí com 6 lados. Olha que interessante. Nós fazemos um hexágono e conseguimos fazer um cubo perfeito. Olha isso. Agora vamos virar este cubo de outro lado para que nós possamos ver ele de outra posição. Antes eu quero te mostrar algo interessante. Veja esse pequeno cubo mágico. Olha que a posição que nós fizemos no desenho é exatamente, ó, de um cubo. Veja. Olha só. Repara o lado, ó. Como é que você vai virando e você vai percebendo. E agora nós vamos fazer de um outro jeito. Observe. Vamos fazer o hexágono novamente, mas vamos... O mesmo hexágono, nós vamos escolher uma outra posição e esta posição vai mostrar agora o cubo sendo visto de baixo para cima. Da primeira vez nós vimos de cima para baixo, agora nós vamos ver de baixo para cima, ou seja, o que estará à mostra será a parte de baixo do cubo. Então nós vamos montando aí a aresta, ó, estamos fazendo as linhas paralelas, as linhas laterais, né, as arestas laterais, montando o cubo aos poucos, para que possamos então fazer, olha, a parte de baixo que vai ficar virada para frente. Olha que interessante. A mesma figura pode ser feita a mudar a posição de um desenho, apenas quando nós fazemos então o traço da forma correta. Veja, fazemos as arestas internas e depois nós vamos reforçar as arestas externas e desvendar, revelar como que é o cubo que estamos fazendo. Olha, só mudando a forma que estamos revelando, já mudamos a posição do cubo. E o cubo agora que estava para baixo, agora ele passa a ficar para cima, mostrando duas laterais e a sua base. Veja, a aresta lateral, perceba como nós desenhamos agora um cubo, mostrando a parte de baixo e as duas faces laterais. Se você pega o cubo mágico, você vai ver que é exatamente isso. Olha, vejam como é. Essa é a sensação de tridimensionalidade. A face lateral, a outra face lateral e a face de baixo. Vejam que interessante, né? Agora, usando o mesmo princípio, nós vamos fazer o paralelepípedo de outro lado também, usando a mesma técnica. Vamos fazer
as laterais, né? E depois nós vamos puxar então as pontas aí, trabalhando pelas arestas, parte interna, as duas arestas principais e aí puxamos as arestas menores. Você pode reparar que é muito fácil de fazer, viu? Agora a gente vai dar uma escurecida nas arestas para mostrar qual é o lado que nós queremos que apareça, como nós fizemos também nos cubos. Ok? Vamos fazendo e vamos trabalhando e você vai exercitando. Vejamos agora o paralelepípedo em outra posição. Usando a mesma técnica, vamos virar o paralelepípedo de lado para vermos então um outro ângulo dele. Veja como é muito simples, a gente faz rápido e isso você pode estar repetindo esses exercícios e mudando ele de posição. Você pode usar alguma coisa na sua casa para usar de modelo. Irei agora mostrar para vocês rapidamente uma outra forma de trabalhar com ângulos dos cubos e dos paralelepípedos usando pontos de fuga de perspectiva. Não se preocupem, porque nós vamos dar perspectiva mais à frente, mas é só para que vocês possam ver como nós podemos usar de forma diversificada, né, o trabalho com as formas básicas, ok? Apenas acompanhe, observe e você pode exercitar isso em casa, mas não se preocupe que as explicações sobre perspectiva serão dadas posteriormente, tá bom? Observe que nós podemos, do mesmo ponto de fuga, puxar um outro ângulo. Fique observando o que eu vou fazer. Vamos puxar ali as linhas e, a partir de então, fazer um cubo em uma outra posição a partir do ponto de fuga da perspectiva que estamos usando. Ainda uma outra forma de se fazer as formas básicas é utilizando a linha do horizonte com 1, 2 ou 3 pontos de fuga para que possamos fazer o cubo olhando de cima ou de baixo. Eu vou dar um exemplo para vocês, puxando a partir de 3 pontos de fuga, um central e 2 laterais, para que vocês possam ver como que se forma então um cubo, né? Uma forma básica a partir destes pontos de fugas. Fiquem observando, mais uma vez, não se preocupe, estudaremos sobre linha do horizonte e ponto de fuga mais para frente. Com certeza esses exercícios irão ajudar você a compreender a movimentação das formas básicas e te ajudarão a fazer aí desenhos extraordinários no futuro. Vamos continuar, já estamos acabando. Nós fizemos todos esses exercícios e, para finalizar essa aula de hoje, eu gostaria de pedir a você que observasse bem essa folha que eu estou mostrando com essas formas básicas. Esses exercícios aí, eu gostaria que você pausasse o vídeo e fizesse, copiasse esses exercícios um a um que eu estou mostrando a você. Você vai fazendo ele devagar, usando as técnicas que eu te mostrei, tá? Para que você possa treinar essas formas básicas aí e melhorar o seu traço, melhorar o seu desenho. Garanto para você que isso vai te ajudar muito. Eu gostaria que você fizesse então esse exercício aí e mostrasse, enviasse para mim, para que eu pudesse então estar
sabendo que você está me acompanhando aí e que você está exercitando, fazendo as atividades que eu estou passando. Faz aí o quadrado e vai virando este cubo, né? Vai transformando, fazendo o cubo virar a posição. Copia esse exercício que eu estou mostrando na tela para você agora, para que você possa então aperfeiçoar os seus traços e os seus desenhos. Vai virando o cubo, a posição, aumentando, tá vendo? Ó? As laterais, fazendo o triângulo, os círculos, os paralelepípedos, vai fazendo direitinho aí e, se puder, envia para mim a imagem, a foto do exercício que você fez para eu acompanhar e ver como é que você está desenvolvendo, ok? Até a próxima aula e vamos desenhar!